Mesmo, tenta escrever aí no slide que não conseguimos ouvir.
Agora, se conseguem me ouvir? Sim, docente, conseguimos ouvir. Ok. Então, estava a dizer que estamos a falar do exercício 16 com os dados que tem, resistência e reatância. Pede-se outra resistência e reatância, as duas, mas com os dados de potência e da tensão. Então, nós sabemos que com potência e tensão nós achamos a corrente. Mas com a corrente e tensão nós achamos o módulo da impedância. E em ressonância, o módulo de impedância coincide com a parte real da impedância. Logo, nós procuramos por quê? Pela impedância complexa, onde nós possamos distinguir a parte real e a parte imaginária, nesse caso. Então, nós iniciamos esse desenvolvimento. Então, escrevemos a fórmula da impedância, que é esta, não é? Esse conjunto paralelo. E desenvolvemos esse conjunto paralelo e separar a parte real da parte imaginária, que é essa parte vermelha. Esse desenvolvimento aqui é já do vosso domínio, deve ser equivalente. Referenciar nesse desenvolvimento que no regime de ressonância a parte imaginária deve ser nula e a parte real tem que coincidir com o módulo. Então já temos o módulo que é de 7,5 que nós calculamos e a parte imaginária tem que ser nula por causa das condições do regime de ressonância. Então isso nos permite criar um sistema de equações em que a parte real coincide com o módulo. E nesta equação, a única incógnita é a resistência de luz, que nós podemos achar substituindo com os dados. Feita essa substituição, esta resistência de luz nós podemos usar na outra equação para achar o XL1, que é uma outra incógnita, que é esta. Então, esta é a síntese do exercício 16. Estava a fazer a síntese do exercício 16. Então, é isso, senhores. Não sei se tem alguma coisa a dizer em relação a este exercício. Docente, eu tenho uma dúvida. Sim. No módulo, quando nós calculamos a impedância equivalente, eu gostaria de saber se o R1 não o R1 participa, o R1 participa. Então, o que nós temos que fazer é acrescentar o R1 aqui na impedância. Note que aqui devíamos adicionar R1 aqui, não é? Sim. Logo, na parte real tem que ser R1 mais esse conjunto aqui. Concorda? Sim, docente. Logo, aqui tem que seguir R1 mais esse conjunto. Tem que vir R1. Obrigado pela observação. As condições em que nós desenhamos o circuito acabaram contribuindo para nos fazer esquecer esse elemento. Mas está em série, não é? Então, como está em série, então nós temos que contemplar na Z equivalente, que é este elemento, este conjunto e essa resistência. Então, pronto, acrescentamos, começamos. Desenvolvemos, separamos a parte real da parte imaginária. A parte real é essa resistência e esse desenvolvimento. A parte imaginária é essa parte. E o sistema consta essa resistência 1 e a restante parte real, não é? Continua sendo a R2 incógnita. Então, é isso. Muito obrigado pela observação, pela atenção, na verdade. Já estávamos com dado em pauta e estávamos a errar. Sim. Estávamos errando. Então, é isso. Alguém que não tenha entendido o exercício 16. Caso sim, então vamos passar para o exercício 17. Se for preciso, voltaremos para o 16. Então, vamos ver a nossa tela e nós temos aqui o exercício 17. O exercício 17 é um tema que está sendo apontado para a próxima semana. Mas nós podemos falar da indutância mútua. Estava vendo no programa ali a indutância mútua.
está sendo prevista para a próxima semana. Agora, nós podemos ver o exercício 20. Pode ser? De acordo com o nosso plano, esta semana, nós vamos ver o vínculo nas funções de corrente alternada. Então, mas já viram a indutância mútua? Também podemos falar da indutância mútua. Podemos falar da indutância mútua. O programa indica que nós temos isso na próxima semana, na verdade. Então, pronto. Podemos... vamos ver o 17, não tem problema. Exercício 17. É para calcular as correntes do circuito usando o método das malhas independentes. Então, aqui quero visualizar a câmera. Ok. Então, 17. Temos o nosso circuito. Então, este aqui é o nosso circuito. Aqui flui a corrente I1. Aqui a corrente I3. Aqui a corrente I2. Então, vamos usar o método das malhas independentes. Então, o método prevê a determinação dos elementos no circuito. Então, se tratar do método das malhas independentes, temos que contar nós, temos que contar ramos, com fonte corrente. Então, o número de equações igual a ramos menos ramo com fonte, menos o número de nós, nosso aqui, 3 menos 0 menos mais 1, igual a duas equações. Então, há duas equações, determinante das malhas independentes. Então, seleção das malhas independentes, já podemos ir adiantando. Esse percurso aqui não tem fonte de corrente, é válido. Assim como esse percurso aqui. Tem fonte de corrente até a orientação. O exercício já sugere uma certa orientação. Então, vamos ver aqui a tela que nós partilhamos. Qual foi a orientação que foi dada. Então, qual foi a orientação que foi dada? Vamos usar a orientação do exercício. Então, a seta é para esse lado. E esse é para esse lado.
Então, essa aqui é A, essa aqui é B. Essa aqui é B. Então, essa é A, essa é B. Então, temos aqui as nossas correntes de malha. Corrente A e corrente B. Então, o método das malhas independentes permite escrever as equações. Então, aqui na malha A, a corrente de malha própria, A, encontra aqui as reatâncias próprias, não é? São JXL1 e aqui JXL3. JXL3. Então, próprias são essas. Então, e a JXL1 e depois vamos mais XL3. Todos têm esse J. Então, essas aqui são, portanto, essa aqui é da tensão própria. E depois vamos à influência, nesse caso. Vamos à influência. Então, o que acontece? O que acontece? Essa corrente A. O que acontece com essa corrente A? Então, aqui tem uma indutância mútua. Tem indutância mútua, nesse caso. Então, o que acontece? Nós temos aqui as quedas de tensão próprias, nesse caso. Então, o que acontece? Quando essa corrente, a corrente 3, nesse caso, passa pela bobina XL3, provoca uma influência. Provoca uma influência. Então, vamos ter o que aqui? Vamos ter essa corrente A, JXL1 mais XL3, que é essa própria, nesse caso. E depois, a corrente 1, quando passa, temos que ver como é que está ligado com, portanto, essas duas bobinas, como é que estão conectadas. A corrente entra pelo asterisco, a outra corrente também, que desce, entra pelo asterisco, então, elas estão ligadas em conjunção. Então, como elas estão ligadas em conjunção, então significa que nós teremos uma indutância muito provocada pela primeira, nesse caso, que é esta corrente. A corrente IA, nesse caso, esta corrente IA vai, nesse caso, provocar, portanto, essa interação magnética. Então, vamos ter aqui, essa corrente entra e depois volta a entrar, não é? Nessa ligação em conjunção. Então, ficamos com mais, na mesma indutância mútua, mais duas vezes, nesse caso, J, XM, que é a reatância, nesse caso, vezes, nesse caso, a corrente A, que provocou essa interação. Por que fica duas vezes aqui? Porque é a mesma corrente A que entrou aqui, criou a queda através dessa indutância mútua, mas voltou a entrar aqui, criou uma nova queda, devido a esta ligação magnética. Não sei se ficou claro. E depois vamos passar, mas, nesse caso, vamos continuar. O que acontece? Quando a corrente B, de malha B, que é de influência, passa, nesse caso, por essa reatância, vai, de alguma forma, criar, nesse caso, essa corrente B vai criar uma influência. Né? Então, é uma influência positiva, mas porque a corrente B desce e também a corrente A desce. Então, mais e B, nesse caso, J, XL3, nesse caso, que é normal. E vamos analisar a influência magnética dessa. De novo, a corrente B, quando passa aqui, cria sobre esta conexão magnética alguma influência. Então, vamos ter aqui, portanto, mais essa corrente B, nesse caso J, XM, não é? JXM, nesse caso. E igual a força eletromotriz 1.
igual à força eletromotriz fluente. Essa força eletromotriz fluente. Então, esta é a primeira equação. Quem tiver alguma dúvida pode se manifestar antes de progredirmos. Primeira câmera. Então, o que foi feito é isto. O que acontece? Corrente A é esta. Então, quedas de tensão própria são essas duas bobinas, XL1 e XL3. Temos aqui XL1 e XL3, mais. Corrente A cria, portanto, essas quedas de tensão própria no meio das bandas independentes. Mas, aqui, duas vezes. Por que ficou duas vezes? Porque a corrente A, quando passa, portanto, por essa bobina, e essa bobina cria uma situação de conexão, portanto, essa de combinação e conjunção dessas bobinas. Não estão em oposição, por quê? Porque a corrente A entrará pelo asterisco nesta bobina e entrará pelo asterisco nesta bobina. Então, essas bobinas são ligadas em conjunção, por isso, né? Porque temos o sentido de fluxo do asterisco, nesse caso. E por que duas vezes? Porque a corrente A passará por aqui e vai sofrer o efeito desta conexão magnética, esta influência magnética. Vai criar quando passar. Mas quando volta a passar daqui, de novo, vai criar influência magnética neste elemento aqui. Então, sobre o mesmo elemento vai causar duas influências magnéticas. Quando for passar aqui sobre este, e quando for passar aqui sobre este, mas tudo sobre, portanto, esta. Então, é por isso que temos aqui duas vezes J, XM e, portanto, IA. E passamos para esta reatância. Normalmente, esta reatância vai sofrer influência desta, não é, das bandas independentes. Então, como esta vai no sentido desta, então ficamos com mais esta corrente B vezes esta reatância. E, ao passarmos, lembramos que nesta reatância há uma influência magnética da outra reatância através desta indutância mútua aqui. É por isso que nós dissemos que vezes, neste caso, vezes esta corrente B e esta indutância mútua aqui, não é? Que é provocada já, portanto, pela corrente B. A corrente B, quando passa aqui, vai provocar uma indutância. Então, temos essa queda de tensão. E, por fim, igual à força eletromotriz 1, porque nesta malha aqui, usando a lei de Kirchhoff, nós temos aqui essa força eletromotriz que é a única. Então, essa aqui é a equação A. É a equação A, nesse caso. Então, fica dessa forma. Falta a equação B. Então, vamos representar a equação B. O procedimento é análogo. O que vai acontecer no B aqui? Vamos ver quantas quedas de tensão temos. Temos resistência 2, XL3 e C2. Então, nós podemos representar como queda de tensão própria, que é a corrente B, entre parênteses, resistência 2, mais JXC2, mais, menos, na verdade, porque é capacitivo, e mais JXL3. Então, temos essa representação. Por que essa representação? Porque se nós voltarmos ao circuito, vamos ver essas três reatâncias aqui. Então, temos aqui essas quedas de tensão próprias da corrente IB. Então, vamos ver as influências. Então, o que acontece? Quando nós estamos aqui no XL3, vamos ver o seguinte. Quando a corrente B, portanto, passa, não é? Entra, portanto, aqui já não entra pelo asterisco, como pode ver. Então, significa que essas duas bobinas, com relação à corrente B, estão em oposição. Então, essa corrente B, então vamos ter aqui, essa corrente. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter influência. Essa está a descer e essa também está a descer. Então, vamos ter mais aí a J, X, L3, nesse caso. Então, essa aí cria influência nesta. E
De novo, vamos ter essas duas correntes têm esse sentido. Vamos ter aqui mais a corrente I, nesse caso, mais a corrente I, é B, J, X, M, devido à conexão magnética, por causa dessa conexão. Então, aqui não temos nenhuma força eletromotriz nesta camada, fica igual a zero. Fica igual a zero. Então, nós temos esse nosso sistema de equações. Nós podemos arrumar esse sistema de equações. Eu vou usar outra folha para arrumar esse sistema de equações. Então, vamos arrumar esse sistema de equações. A corrente IA, J, nesse caso, precisamos faturar. Temos dois termos do IA. Então, nós vamos representar o IA. J, XL1 mais XL3. Nesse caso. E depois vamos ter aqui mais duas vezes J, XM. Então, com relação a IA, já estamos. E a IB, mais a IB, nesse caso. Então, entre parênteses, nesse caso, temos aqui J, nós podemos colocar a evidência J aqui. Aqui vamos ter XL3 mais XM, tudo J, igual a E1. Então, esta aqui é a primeira equação. Se nós tratarmos de arrumar, vamos ter neste aspecto. A corrente, a equação B e D também. Vamos ter aqui a IA e vamos arrumar. Temos a IA, J, XL3. Depois vamos ter mais a IB. Nesse caso, a IB vai ter resistência 2 menos J, X, C3 mais J, XL3. Vai fechar aqui. E depois, mais, nesse caso, J, XM, igual a zero. Então, este aqui será o sistema de equações. Este aqui que será o sistema de equações. Se considerarmos arrumado, em termos de A e B. Então, com este sistema, nós podemos calcular as correntes de malha, que são a corrente IA, que são as nossas incógnitas, e a corrente I e B. E depois, com essas correntes, nós calculamos as correntes no ramo, I1, I2 e I3. Calculamos essas correntes. A partir dessas correntes de malha, porque estamos no método das malhas independentes. Então, é isso, senhores. Este que seria o método das malhas independentes. Não é? Para o exercício 17, nesse caso. Aqui já estamos a tratar da indutância mútua, na verdade. Aqui é a indutância mútua. Essa aqui é a indutância mútua. Então, não sei se tem algum comentário, querem comentar, tem alguma dúvida. Temos ainda mais um minuto, né? Mais alguns minutos, né? Que podemos usar em função do prejuízo que tivemos. Podemos ir até 9h20. Quem tiver alguma questão para colocar, teve alguma dúvida. Então, tem aí mais 10 minutos. Eles podem se pronunciar nesses minutos restantes.
Quem tiver mais alguma coisa pode falar. Caso não, podem ficar livres.